Estamos de volta com o programa Contraplano, recebendo hoje aqui em nosso estúdio Salete Granata, escritora, que é apaixonada pela cidade aqui de Jacareí. A gente está falando um pouquinho sobre as obras que ela já fez e agora continuando um pouquinho sobre as 3 futuras obras que estão para lançar, né? Sobre o que são esses 3 livros, Salete? Bom, o livro de crônicas está praticamente pronto, né? São crônicas da minha vida. Então, vários acontecimentos assim que eu fui guardando e colocando. Agora já está na fase de conclusão. E são histórias divertidas, fatos que aconteceram e que eu quero passar para o leitor. Conhecer um pouco mais o que foi minha infância, o que foi minha adolescência. E aí, como que surgiram as histórias, né? E todos falando sobre você mesmo ou você usa outro nome? Não, eu uso o meu nome mesmo. Ah, legal. E os outros 2 livros? O outro é um romance, né? Um romance com uma vilã, que ela está o tempo todo ali. De todas as pessoas ruins que eu conheci na minha vida, eu tirei uma característica para compor essa vilã, né? Então ela é muito má. Ela é má demais. Ela tem um pouquinho de cada pessoa que passou pela sua vida que de alguma maneira foi vilã. Todas as vilãs que eu conheci, né? Tá ali naquele livro. Legal, deve ser uma vilã bem má mesmo. Ela é má. Ela atrapalha bem o romance do casal, ela é bem... E esse livro já tá quase pronto também? Não, esse está no início. Tá no início ainda. Eu estou terminando de crônicas, esse seria o segundo a lançar. E o terceiro livro? É mais um livro mais voltado ao erotismo, assim. Eu estou trabalhando, né? Uma certa suavidade, porque é um livro mais complicado. Esse livro você precisa ficar bastante atento. Estou montando ainda. Esse está bem no início, E como que é para você praticamente produzindo os 3 ao mesmo tempo? Sim. Como que é isso? Não confunde. É porque assim, as ideias vão surgindo, né? Mais ou menos eu vou criando, né? O escritor ele vai criando coisas na cabeça, ele vai pensando sobre aquilo. Então é como se fossem 3 caixinhas. Essa história, essa ideia, essa daquela. Então, em um determinado momento eu paro e vou lá escrever. E muitas vezes esses momentos eles vêm assim todos de uma vez ou aos pouquinhos, depende. Então, quando surge uma situação, você fala, isso aqui para esse livro. Eu lembro, porque a história, na verdade, ela já está na minha cabeça. Falta o tempo de você sentar ali e redigir tudo e colocar todas as palavras em ordem. Seria isso, colocar as palavras em ordem. Escrever um livro é isso. A ideia você já tem, a história você já tem para contar. É só organizar as palavras em ordem. E para saber organizar em ordem, tem que ler, né? Sim. E aí é um outro tempo. Eu me dedico bastante à leitura. Tem que ler mesmo. Você lê por mês um livro, pelo menos? Eu leio mais de um livro. Mais de um livro? Mais de um livro. Isso a leitura é muito importante. Como que você vê hoje a leitura na vida, falando de novo dos adolescentes hoje? É assim, eu vejo que eles têm que ser estimulados, né? Hoje em dia as pessoas querem, vamos simplificar tudo, vamos simplificar os escritores, e não é por aí. Eu escrevi um artigo esses dias falando disso, né? O que os professores faziam e precisam continuar fazendo, explicando os autores. Então, por exemplo, eu tenho lá Machado de Assis, que eu gosto muito de falar dele. Eu tenho Machado de Assis. Poxa, eu chego num adolescente e falo, olha, você vai ler Machado de Assis, eu quero que você leia O Alienista, certo? Mas é preciso explicar, olha, o alienista é um senhor que foi assim, contar um resuminho da história para ele. Para instigar ele a querer ler. Localizar aquele estudante naquele livro. E também um pouquinho do autor. Olha, Machado foi assim, venceu por causa disso, foi gago, epilético, negro, numa época que haviam tantos preconceitos e de repente ele se tornou um brilhante orador da Academia Brasileira de Letras. Já imaginou? Um gago epilético? Né? Então, você contar isso para uma criança, puxa, ele foi um vencedor. Ela vai, nossa, vai querer conhecer.
É que às vezes só pela capa do livro ele vai olhar, às vezes não se interessa, ele precisa saber um pouco mais. Um pouco mais. Para ele querer conhecer mais, né? Querer conhecer mais. E os escritores hoje também, né? Os que estão surgindo hoje, tem muitos bons escritores, livros muito bons. E qual que é a sua opinião a respeito da leitura hoje no Brasil? Olha, eu vejo, assim, quando eu vou a uma Bienal, a Bienal é espetacular. Mas, assim, no cotidiano, eu vejo que aumentou a leitura. Eu vejo que os jovens estão lendo bastante. Não mais do que na minha época, mas houve um tempo de estagnação e agora eles estão voltando à leitura. E muito disso se deve a várias dessas sagas que surgiram, essas traduções, os livros, né? E várias escritoras brasileiras que estão com esses blogs e tantas coisas, e criando e publicando livros, e levando a juventude a ler. Isso é muito válido. E você acha que essa leitura, ela é de qualidade ou a princípio não seria necessário ver se era de qualidade ou não? O importante é criar esse hábito primeiro. Eles vão ler a princípio o que eles querem, né? Mas o hábito da leitura, eu sempre falo isso, o hábito da leitura vai te fazer buscar autores consagrados, autores, muitas vezes os clássicos da literatura. Você acaba querendo conhecer algo mais. Escritores estrangeiros, né? Você começa a entender melhor e começa a buscar coisas de qualidade, né? Coisas de qualidade. Você começa a querer conhecer mais. É inevitável, né? Não digo que você vai ficar vidrado num livro, que nem eu sou, que nem muitos escritores são, ela fica vidrada, né? Mas o hábito da leitura é muito importante. É um hábito mesmo. Você descobre um novo mundo. Você descobre um novo mundo. Com certeza. Sem viajar, sem gastar, sem fazer nada, você tem o livro ali, quer dizer, é só comprar o livro ou ir numa biblioteca, pegar emprestado um livro, e ali você viaja e constrói um novo mundo. Sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Isso é muito, muito interessante mesmo. E aqui em Jacareí, como que você acha que tá? Você acha que esse projeto que você tem do Sarau nas escolas acaba estimulando mais e você vê uma melhora, um interesse da população crescendo a respeito da leitura? Sim. O Sarau na escola é muito importante. Mas o Troféu Jacarezinho, que a academia tem 3 concursos em andamento, né? Festival de Sonetos, o Troféu Jacaré e o Troféu Jacarezinho. O Troféu Jacarezinho, ele realmente estimula muito as crianças do ensino fundamental. Estimula a conhecer, porque a professora tem que trabalhar com o aluno, e a produzir para participar do concurso. E depois acompanha a coletânea, né? Então, a gente viu o último Troféu Jacarezinho que teve, estava lotado de criança e adolescente. Segunda edição. A primeira, o pessoal ainda não conhecia, a segunda, realmente. Vamos ver a terceira agora. A terceira já tem previsão, alguma coisa? Não, eu prorroguei o prazo que as escolas me pediram, mas nessa terceira edição nós vamos entregar, provavelmente entregaremos a coletânea da edição anterior, né? Das 2 edições anteriores. Tá, entendi. Então você acha que esse movimento literário aqui na cidade tá... Se depender de mim, o movimento literário não acaba nunca. Faço sarau na praça, varal poético, né? Vamos para o Bienal, vamos produzir livro, vamos. Jacareí é Atenas Paulista, berço da cultura e do saber. Bem lembrado, Atenas Paulista. Esse prêmio que Jacareí ganhou, muitas pessoas nem sabem o que é. O que é esse prêmio da Atenas Paulista? O que significa uma cidade ter esse prêmio? Jacareí foi uma referência, né? Com o Colégio Nogueira da Gama, foi uma referência no cenário estadual, no cenário nacional, porque era o 2º maior colégio do país. O primeiro era o Colégio do Rio de Janeiro, se não me engano, Dom Pedro, não me recordo bem o nome, e o segundo aqui, o Nogueira da Gama, onde estudaram muitos poetas e escritores famosos, inclusive o Cassiano Ricardo de São José dos Campos e o Martins Fontes, que denominou a livraria da Avenida Paulista.
Então, eles estudaram aqui, no Colégio Nogueira da Gama. E o que aconteceu foi que um deputado fez essa menção, comentando que Jacareí era uma referência. E aí todos avalizaram que realmente Jacareí, na época, era. E o que nós deixamos de fazer foi de falar que é. Hoje nós não temos mais o Colégio Nogueira da Gama, né? Mas nós temos grandes colégios e nós temos o que está no povo de Jacareí. O povo, ele é ligado à literatura, ele é ligado aos eventos culturais. Jacareí se destaca muito mais que qualquer outra cidade com relação a isso. Todos os eventos da cidade têm público ligados à cultura. A gente tem a contação de história no museu, Tem uma noite no museu. Isso. E é sempre cheio. Sempre cheio. Nunca... Todos os eventos. E muitas pessoas querendo produzir livros e me procuram e tem os seus livros. O que eu faço? Quais são os primeiros passos, né? Aí eu dou as dicas dos primeiros passos. E como que é para você, que é apaixonada pela literatura e quer de todo o coração espalhar isso e ter esse retorno de pessoas vindo perguntar para você, Salete, me ajuda, como que eu faço? Como que é isso? Tem hora que eu fico emocionada, né? É mais ou menos duas coisas me emocionam, né? Essa, dos escritores me procurarem, pedirem dicas, daí você vê, principalmente quando é muito jovem, você vê aquele brilhinho nos olhos, né? O sonho de querer publicar o seu livro. É uma satisfação muito grande saber que hoje eu sou uma referência para orientar, né? Esses estudantes que hoje, não só estudantes, senhores também, que já estão com seus livros lá há muitos anos. Seus textos na gaveta. Os seus textos na gaveta, dos armários da vida, né? Sempre falo isso. É muito emocionante. Como também quando alguém vê um IP e lembra, posta nas minhas páginas da rede social, por conta do livro, o IP é minha janela. Isso é muito emocionante, né? Tem dia que me pegam e as lágrimas descem porque o poeta não segura, não. Poeta chorou, né? Tem a emoção ali, a flor da pele. Não tem jeito, não. Deixa uma dica, Salete, para quem tem vontade ou já passou pela cabeça em um dia ser escritor. Como que você pode dar uma dica para incentivar essas pessoas a prosseguirem com isso? Tem que persistir, né? Aquilo que eu falo, eu estou com os livros em andamento e não encontro muito tempo para escrever. Então, na verdade, o escritor ele tem que arrumar um tempo, tanto para ler quanto para escrever. E eu faço isso nas madrugadas, né? Não quero desanimar ninguém, mas quando eu quero mesmo terminar um livro, eu levanto às 4 da madrugada para poder fazer. Porque é no silêncio das madrugadas que as palavras falam, né? Elas saem dos pensamentos e começa a compor as páginas dos livros. E é nesse momento que a gente tem que aproveitar. Agora, se você é um jovem, mesmo alguém que já tem essa vontade, o principal, você precisa ler. E sempre pensar, não sou eu que vou ler meu livro, é o outro. Então você escreve para o outro, não é para você, né? Então, escrever para o outro é uma responsabilidade muito grande. Você escreve e pensa, o que será, né? Mas eu costumo dizer que se você tem sempre um leitor. Não deve desanimar nunca com crítica, com nada. Porque você tem sempre um leitor. Tem sempre alguém que vai dizer para você, nossa, eu vivi essa situação, eu penso como você. Nossa, incrível, você falou o que eu estava sentindo. Os poemas, normalmente acontece isso. Os poemas, as pessoas me procuram. Sempre vai falar com alguém. Fala com alguém. Isso é muito bom. Legal, Salete. Bom, nosso programa está chegando ao fim. Para quem quiser encontrar o seu livro, como que faz? Hoje o IP, a minha janela, só tem pela internet, pela editora. Eu não tenho mais livros para venda nem na livraria e nem nas bancas de jornais. Ele já está no final dos exemplares da edição. Mas aí pela internet, no site, ainda consegue? Tem, a editora ainda tem. Editora Escortece. Licença um pouquinho.
no site da editora Escortesta, né? Eu não tenho site aqui. Ah, não, mas mas no meu site tem o link, né? Qual que é o seu site? O meu site é saletegranato.prosaeverso.com, Recanto das Letras. Então, legal. pelo Recanto das Letras, acessa Salete Granato e o link para a editora. Legal. E lá no seu site também as pessoas podem conferir outros poemas, outros textos. Sim, lá. Tem alguns textos, né? Não tenho todos, mas eu sempre estou postando no meu site, às vezes, poemas inéditos que não estão aqui nos livros, mas já estão lá. www.saletegranato.prosaeverso.net. Ok, tá certo. Salete, queria agradecer demais o bate-papo aqui. Obrigada. E eu aguardo você quando você lançar os próximos livros. Ah, sim. A gente vai estar aqui esperando para... O de crônicas, provavelmente, ano que vem. Tá, ok, legal. Tá bom. Sucesso para você com esse e os próximos livros. Ok. Obrigado, Salete. Obrigada. Bom, o Contraplano fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá.